Olá, pessoal. A gente está aqui na reta final, né? Os últimos tópicos do ensino fundamental. Lembrando que a ideia aqui é passar um pouco por cima de todos os conteúdos que a gente deveria ver, mas a gente não pode ver com muita minúcia nem fazer exercício demais, porque, né? Toma muito tempo. Se fosse rápido, a gente não precisaria de 9 anos de ensino fundamental. Então, um dos últimos tópicos que a gente tem que, pelo menos, ter uma noção no ensino fundamental é função, o conceito de função. O que é uma função? É claro que no ensino fundamental a gente não define com um formalismo matemático total. A gente oferece uma noção. Uma função é uma maneira de relacionar um conjunto com outro conjunto. Imagina que nesse conjunto tem o número 1, o número 2 e o número 3. Eu quero que o 1 esteja conectado com o número, por exemplo, 5, o 2 esteja conectado com o número 10 e o 3 esteja conectado com o número 15. O que essa função está fazendo? Essa função ela recebe um número x. Que número x é esse? Pode ser qualquer coisa que tiver, né, pré-determinada. E ela está fazendo o quê? O 1 ela está transformando em 5. O 2 está transformando em 10. O 3 está transformando em 15. Então ela pega meu número e faz vezes 5. Ou seja, essa função é 5x. Ela pega o meu número e multiplica por 5. Uma função é uma maquininha que pega o seu número e transforma em alguma coisa. E aí a maneira de expressar o que ele está fazendo é o que nós chamamos de lei de formação. Ou então lei da função. Existem infinitas funções, né? Cada função faz uma coisa com o seu número. Uma dobro, essa faz vezes 5. Só que tem uma coisa também. As funções, a gente precisa falar o que ela pode receber. Por exemplo, vamos dar um exemplo de função na vida real. Um moedor de carne. No moedor de carne, ele vai receber carne e moer carne. Se você jogar papel lá dentro, talvez não vai dar certo. Se você jogar metal lá dentro, vai pifar. Se você jogar água, talvez vai pifar também. Então, existe um ponto de entrada. E a gente tem que definir. Nesse caso, nessa função, o conjunto de entrada são as coisas que ela pode receber. É 1, 2, 3. Setinha, as coisas que podem sair dela. 5, 10, 15. Essa é uma maneira de descrever. A entrada nós chamamos de domínio. É o domínio da função. E a saída a gente tem que falar com um pouco mais de calma. Mas a gente pode já dizer que é o contradomínio. Então uma função é uma relação. Só que quais são as regras fundamentais para que essa relação esteja bem definida? É um pouquinho chato e conceitual isso. Mas assim, todo domínio precisa ser usado. Isso quer dizer o quê? Se você fala que a sua máquina pode receber tal produto, você tem que especificar o que ela vai fazer com o produto. Ela não pode receber o produto e não se sabe o que ela vai fazer. Então, todo mundo que aparece no domínio, existe um resultado para ele na função. Essa é a primeira regra para ser uma função, né? Ela não pode ser uma máquina misteriosa, ela tem que ter, né? A gente sabe o que ela vai fazer com o domínio. E todo elemento do domínio tem única imagem. Por imagem, a gente vai falar disso também, mas imagem você pode dizer que é um resultado. É como se sua máquina estivesse entregando uma carta. O resultado dela é um só. Não tem como você lançar uma carta, a carta se cortar no meio e ir para duas casas diferentes. Não tem como você jogar carne no moedor e partir a realidade e acontecer duas realidades diferentes ao mesmo tempo. Não, não.
vai acontecer uma coisa. Essa uma única coisa é o resultado. Então, não pode ter dois resultados para uma única coisa. Então, aqui, exemplo de que não é função, se você tiver aqui o número 1 e o número 2 e o número 3. O 1 eu levo ele no 7, o 2 eu também levo no 7. Não tem problema. Só que o 3 não é levado em ninguém. Esse é o problema nesse caso. Não é função, pois alguém falhou a primeira condição. O domínio não está todo em uso. Tá faltando alguém ser usado. Note que não teria problema de estar sobrando pessoas nos resultados, tá? O domínio que tem que ser usado. Outro exemplo que não é função. Pode ser números aleatórios também. Eu vou até colocar um raiz de 7 aqui. Seu domínio pode ser qualquer coisa. Então, nesse caso, o 1 ele vai levar para o 1, o 3 ele vai levar para o próprio 3, só que o raiz de 7 ele vai levar para o 7 e para o 2 ao mesmo tempo. Ele está rasgando a carta e levando em dois lugares diferentes. Esse é o problema. Duas imagens, ou seja, dois resultados. Não são funções, infelizmente. Agora, uma coisa que é contrassenso, uma coisa que é função, é se você tiver, por exemplo, número 1, número 2, e aqui está o 3. O 1 está sendo levado no 3 e o 2 também está sendo levado no 3. Pode várias setinhas chegar no mesmo lugar, mas não pode uma única setinha se quebrar em dois. Porque se uma única setinha se quebra em dois, a carta está sendo rasgada no meio e levado para várias casas. Se várias setinhas chegam num único lugar, quer dizer que aquela casa está recebendo várias cartas. Isso pode ocorrer. Então, várias coisas podem resultar no mesmo resultado. Ótimo. Mas uma única coisa não pode gerar duas realidades paralelas. Uma ação vai ter um resultado. Uma ação não pode gerar dois resultados paralelos distintos. Porque o que acontece é o que acontece, sabe? Não tem como sua função, sei lá, quebrar a realidade. Então, nesse caso, é uma função também. Tem outras propriedades que a gente poderia falar de função, tudo, mas a meu ver elas não são úteis, como injetividade, sobrejetividade e a diferença de contradomínio e imagem. Então, esses aspectos eu não vou falar por enquanto, porque não tem tanta utilidade. Mas no médio a gente recapitula isso e fala mais sobre isso. Agora vamos lá. Exemplo de função que a gente, lá no comecinho do fundamental, a gente vê esse tipo de função, ó. Ela pega números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e pode me dar como resposta números naturais também. O que essa função faz? A primeira operação que a gente aprende é fazer mais um. Essa função pega um número e faz mais um. O que ela faz? F. O que ela faz com o número 0? Eu substituo x por 0 e faço mais um. Vai resultar em 1. Se eu quiser o f de 1, eu substituo x por 1, e aí como resposta ela me leva no 2. Ou seja, quando você substitui o x por um número, você está pondo o número na maquininha. E a resposta é o resultado da maquininha. F de 2. 2. Eu vou somar com 1, porque é o que essa função está fazendo. Resposta vai ser 3. E aí o que acontece? Uma coisa bacana que a gente pode fazer com as funções é o gráfico. O que basicamente é o gráfico? É uma maneira de você enxergar o comportamento dela. Veja que nesse caso o que acontece, ó. O chão nós normalmente chamamos de x e a altura nós normalmente chamamos de y. Quando o x, eu substituí o x por 0, ela me devolveu 1 como resposta. Então,
1 de altura. Porque a resposta normalmente chamamos de y. A resposta nós convencionamos que é a altura. Certo? Então, quando o x vale 1, a minha resposta foi 2. Então, no 1 eu vou subir 2 de altura. E quando eu coloquei 2? A resposta foi 3, então eu vou subir 3 de altura. Olha, tem o gráfico dessa função é ponto, ponto, ponto. Nossa, mas para que isso? Veja uma coisa interessante. Eu vou pegar a função que tem a mesma lei de formação, a função que faz x mais 1, só que agora eu vou pegar com todos os números reais, a reta inteira. A gente já viu no gráfico o que ela faz, né? Ela tem um ponto aqui e um ponto aqui. Lembra que a gente viu que função de primeiro grau gera uma reta? Função de primeiro grau tem como gráfico uma reta. E como a gente está considerando como domínio os reais, a gente pode preencher. Então o gráfico completo dessa função é uma reta. A gente pode, enxergando isso na função, a gente pode ver que para um lado ela vai sempre diminuir e para outro ela sempre vai aumentar. De maneira análoga, se você pegar funções parecidas de primeiro grau, mas que de repente tem um coeficiente multiplicando x maior, como por exemplo 7x mais 3, e você fizer a mesma coisa, substitui o 1, substitui o 2, substitui o 3, você vai encontrar alguns pontos. Nesse caso, se o x for 0, 7 vezes 0 vai sobrar 3, então está um pouquinho mais alto aqui em cima, no 3. 7 está multiplicando o x, 7 é maior, a inclinação da reta vai ser maior. Está mais inclinada para cima. E se o número que estiver multiplicando x for negativo, a gente já viu isso, mas é bom a gente refrescar a memória, acontece o quê? Por exemplo, menos 3x mais 2, tá aqui o 2 em cima, porque quando x vale 0 vai dar 2, só que é negativo, é decrescente. Quando você substituir 1, 2, você vai ver que ela vai fazer isso, ó. O i descendo. Ela vai descendo. E isso também é análogo nas de segundo grau. Se você também... É muito importante especificar o domínio e o contradomínio, tá, gente? Futuramente a gente vai falar o porquê. Mas, por enquanto, só acreditem, é muito importante. Se você gerar uma função agora, por exemplo, x ao quadrado mais 7x mais 6. O que a gente faz aqui? Lembra que de segundo grau é uma parábola? Então, o gráfico dessa coisa é uma parábola. Duas raízes. Se a gente usar soma e produto ou por Bhaskara, lembra? X ao quadrado mais 7x mais 6 igual a 0, a gente quer saber em que y, qual a altura que ela vai bater no chão. Ou seja, as raízes vão mostrar quando a parábola está batendo no chão. As respostas vão ser, fazendo o Bhaskara inteiro, vai dar 6 e vai dar 1. O que acontece aqui? Significa que no 1 e no 6, quando x vale 1 e quando x vale 6, ela está no chão. E essa parábola, lembra que o coeficiente líder dela, quando é positivo, ela está para cima. Então ela vem para cima, toca no chão no 1. Vem por cima, toca no chão no 6. Aqui embaixo a gente só completa. Assim a gente consegue desenhar também qualquer parábola. E basicamente tudo, quase tudo na matemática vai ser uma função. E a ideia de ter função é que através de funções, as polinomiais a gente pode quebrar ela em função das raízes dela. Por exemplo, se você tiver uma função que é f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2, as duas raízes, se você igualar a zero, né? Você pega, você coloca x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero, você, né, faz o lembra Bhaskara, uma vai ser 2 e uma vai ser 1. Quando você conhece as raízes de uma função
de grau 1, de grau 2, de grau 3. Sempre que ela tiver um grau, tiver potência, ela for um polinômio, você consegue escrever x menos uma raiz, x menos outra raiz. E às vezes um coeficiente na frente multiplicando. Dica, esse coeficiente na frente é o mesmo que está multiplicando o a, que está multiplicando x ao quadrado. Nesse caso, como a gente conhece, as raízes vai ficar x menos 2, x menos 1, que tem a ver com a fatoração que a gente viu lá atrás. Isso é muito importante em alguns casos. Mas por hoje, pessoal, vamos parar por aqui porque ficou grande. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.